Oi, gente. Ricardo Augusto Felício, professor da USP, climatologista e é um negacionista. É um negacionista não só do aquecimento global, mas ele também fez um negacionismo criminoso durante a pandemia, negando a importância de máscaras, negando a importância de vacinas. E aí, se você está pensando bem, ele deve ter sido demitido da USP por causa do negacionismo. Não. Ele foi demitido da USP por faltas, porque ele tomou um chá de sumiço. Sim, a USP tentou falar com ele por e-mail, com ligações e até por carta e não conseguiu. E aí teve que demitir por abandono do trabalho, né? Por faltar às aulas mesmo virtuais durante a pandemia. A informação foi confirmada, né? Segundo o apurado, agora a presunção da notificação de demissão, já que Ricardo encaminhou uma carta para a faculdade identificando o mesmo endereço de outra correspondência enviada pela instituição anteriormente. A instituição tentando explicar para ele que, fulano, você vai ser demitido, né? Essa figura aí, né? Ele teve vídeos removidos, porque o YouTube removeu 2 vídeos dele. Um era intitulado Chega de Máscaras, e a empresa justificou que o material tinha violado as diretrizes da comunidade por conterem desinformações médicas. Olha só o que disse a juíza, que concordou com o YouTube. Consideradas as declarações do autor de que o uso de máscara seria dispensável e de que vacinas seriam prejudiciais, sim, essa figura nefasta disse isso. No contexto que se insere de grave crise sanitária que já vitimou, na época, mais de 600 mil brasileiros, a proteção do direito à informação ganha tanta importância quanto a proteção ao direito à liberdade de expressão. Ainda que o autor recaia tanta liberdade de acreditar naquilo que lhe convém, ninguém poderá ser prejudicado em razão disso. Ou seja, a juíza obviamente está dizendo que, olha, ele pode acreditar no que ele quiser, mas ele está usando o fato de ele ter diploma universitário para divulgar essa desinformação, pode levar à morte de mais gente. E isso é um absurdo. E ele também fez muito... ele sim fez terrorismo climático. Porque ele faz há anos isso. Um negacionismo do aquecimento global. Ele chegou a ir até o programa do Jô e alegou que o aquecimento global virou bode expiatório para todos os males. Efeito estufa é a maior falácia científica que existe na história. Palavras dele. E camada de ozônio não existe, né? Enfim. E olha só, ele tem currículo. Ele tem currículo, né? Graduado em Ciências Atmosféricas em 98, mestrado em Meteorologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e doutorado em Geografia. Mas essa trajetória dele, diferentemente da minha trajetória, não deu a ele o respeito pelos consensos científicos. E agora eu vou explicar uma coisa para vocês muito importante. A ciência, nós somos sim estimulados a questionar o consenso. Mas para questionar o consenso, nós sabemos que para questionar o consenso você tem que ter fortes e poderosas evidências. Eu, por exemplo, na minha dissertação de mestrado e na minha tese de doutorado, faço questionamento de consensos existentes antes dos meus trabalhos, mas eu reúno evidências poderosas do que eu estou dizendo. Quando eu afirmo, por exemplo, na minha dissertação de mestrado, que existiam 4 divisões na Arena Baiana, eu mostro as provas, as falas dos deputados em jornais, eu trago um monte de evidências, de entrevistas, do Diário Oficial, eu demonstro o que eu estou falando. Então, o meu argumento de que existiam essas divisões e elas eram claras e depois eles se aliaram em um outro momento, é uma coisa que eu faço a demonstração no meu trabalho. Na minha tese de doutorado, quando eu falo que o movimento sanitário, o movimento que lutou pelo SUS, teve uma influência indireta de partidos de matriz marxista, eu trago não só as entrevistas e textos, mas eu demonstro, analisando as diversas entrevistas, que na própria fala dos entrevistados aparecem as influências na formação, no saber. Então a influência foi indireta, mas eu pondero que a influência direta, em geral, não se manifestou. Porque a cúpula desses partidos de matriz marxista, em geral, participava pouco do movimento
sanitário. Olha só, eu poderia querer descobrir uma coisa nova, que os partidos de matriz marxista teriam participado ativamente, mas eu me rendi às evidências. As evidências não mostravam que os partidos de matriz marxista participaram ativamente, e sim que a influência deles se deu na formação das pessoas do movimento sanitário. Então, o meu resultado é menos impactante, não é? Mas é verdadeiro, é válido. Isso é muito importante. Você se render às evidências. Você não se impor a sua ideologia às evidências. E era isso que o Ricardo Felício fazia, dizendo que os outros faziam isso. Porque se ele tivesse evidências que o aquecimento global não existe, que a mudança climática não tem interferência humana, eu vou dizer uma coisa para vocês. Ele ganharia o prêmio Nobel se as evidências dele fossem robustas. Sabe por quê? Porque 99,9% de todos os trabalhos acadêmicos realizados no mundo todo mostram que tem aquecimento global e que tem interferência humana. São evidências reunidas por cientistas em universidades em todo o planeta Terra. Se ele conseguisse evidências mais poderosas que provassem que todos os cientistas do planeta Terra estão errados, na ciência isso é premiado intensamente. Você vira uma pessoa reconhecida na academia. Isso não aconteceu com ele. Ele não foi reconhecido na academia. Pelo contrário, ele se tornou um pária. E ele mostrou, com as falas dele sobre vacinas e sobre, que não é a especialidade dele, que tipo de ser humano ele é. Eu aqui no canal, eu tenho doutorado em saúde pública. Mas eu não sou infectologista e não sou epidemiologista. O que é que eu fiz durante a pandemia? Eu chamei Glória Teixeira, uma grande epidemiologista, para explicar para mim e para o meu público detalhes sobre a pandemia do Covid. Porque ela, a Glória Teixeira, é uma pessoa muito mais capacitada do que eu para falar sobre isso. Meu doutorado foi em saúde pública, mas a minha especialização é em política de saúde. Eu não sou epidemiologista. Mesmo sendo doutor em saúde pública, mesmo tendo um certo conhecimento de epidemiologia social, eu não sou especialista nisso. E Glória Teixeira é com muito tempo de experiência. Então, lógico que eu busquei ela para falar sobre isso. Né? Busca-se os especialistas. O mais trágico desse episódio é que ele era especialista, é especialista em questões climáticas, mas ele não respeita os acadêmicos contemporâneos dele e ele não apresentou trabalhos que de fato provam que ele está certo. Porque se ele tivesse feito isso, ele teria mudado a compreensão mundial em relação ao clima. Mas ele não fez isso. Assim como, em relação à saúde, ele também disse só besteira. Eu suspeito, gente, que ele abandonou a USP porque provavelmente ele está ganhando mais dinheiro agora com financiamento de instituições, think tanks de extrema-direita que ajudam ele nesse negacionismo. E que provavelmente vão publicar os livros dele e provavelmente ele vai dizer até que foi demitido porque está sendo perseguido. Mas a gente tem que ter muita clareza que organizações de direita e organizações negacionistas querem gente como Ricardo Felício. Querem gente como ele para promover, para vender os livros e para favorecer seus interesses de classe e interesses particulares, independentemente da ciência, independentemente do que diz o amplo consenso científico. Questionar o consenso científico é importante, mas para fazer isso, você precisa de sólidas e poderosas evidências, coisa que o Ricardo Felício nunca teve. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo.